Olha essa notícia, a camada de ozônio responsável por proteger a Terra da radiação ultravioleta apresentou sinais importantes de recuperação em 2024. É o que mostra o relatório da Organização Meteorológica Mundial divulgado hoje. Foi a menor média em relação às últimas décadas. E ainda a espessura da camada ficou até 14% maior. O estudo é divulgado anualmente para marcar o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Vamos saber mais? Quem chega aqui no Conexão agora é o professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense, Marcos Teixeira. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa também, com certeza. Professor, a gente fala tanto de desmatamento, né, de aquecimento global. Aí vem essa notícia, a gente fala, opa, será que então tem tempo de fazer coisas boas pelo planeta? A que se deve esse resultado, né, todo? Como que o senhor avalia? Então, vamos lá, Kelly. Todo dia é dia de fazer alguma coisa boa pelo planeta, perfeito? Claro. E esse resultado agora foi resultado de algo que a gente começou lá 40 anos atrás, com o Protocolo de Montreal, que é o irmão mais velho do Protocolo de Quioto. Então, assim, a gente está colhendo agora os frutos de 40 anos de trabalho. Ou seja, quando a gente fala em meio ambiente, em clima, em preservação ambiental, nada é a curto prazo. Por isso que exige uma mudança de comportamento real e permanente. Sim, exatamente. E no caso do Protocolo de Montreal, a gente está falando da substituição principalmente de dois gases, que é o CFC e o HCFC. E lá nos anos 90, né, conseguiu-se fazer um substituto. Então, teve um substituto para evitar o gás que era mais nocivo à camada de ozônio e colocar gases menos nocivos. E aí demorou 40 anos para primeiro a gente parar os ar-condicionados velhos saírem e ter o descarte adequado, né? Não acabar no lixão, simplesmente corta o tubinho e fica saindo o gás. E aí, finalmente, esses gases que foram para a atmosfera já no passado, poderem terminar, quer dizer, serem degradados pela própria ultravioleta, né? E parar de ter o seu efeito de degradação do ozônio na nossa atmosfera. Quer dizer, tudo demora tempo, porque a gente trabalha numa escala de atmosfera, né? Sim. Professor, eu me lembro quando se falava muito em camada de ozônio. Se falava demais sobre o tema. Era batido ali semanalmente pela imprensa nacional e também mundial. E talvez isso também tenha ajudado a pressionar por essas mudanças todas que a gente vê o resultado agora. Talvez esse seja o caminho, a gente realmente falar sobre os problemas ambientais que a gente tem. É ano de COP, vem aí, nós sabemos os desafios deste momento de sair realmente algo prático, tendo em vista guerras em curso, por exemplo. Mas o caminho é esse, a gente sempre falar e cobrar ações práticas? Então, Kelly, você acabou de botar aí uma matéria muito bacana da parte do crescimento da obesidade infantil, né? Então, assim, não falar não ajuda, né? Então, assim, a gente tem que falar dos nossos problemas e, falando dos nossos problemas, a gente tem que buscar uma solução que nos satisfaça. Então, nesse caso, o ozônio é um caso bem feliz, porque a gente conseguiu achar, a indústria achou uma solução técnica que não agredia o ozônio, né? E nós, enquanto sociedade, conseguimos montar um instrumento político que todos os países assinaram, concordaram, né? Lá em 1990, e aí ao longo de 40 anos implementando, o que a gente fala, trabalho de formiguinha, né? Nós vemos o resultado. Então, assim, todos os nossos problemas, do ponto de vista de humanidade, eles têm que ser falados, eles têm que ser discutidos, e as pessoas têm que poder sentir que estão fazendo uma contribuição, trazendo, né, a sua posição e as suas alternativas, porque senão nunca vai surgir uma alternativa, né? Pegamos isso? Sim. O problema é grande, mas a solução tem que ser grande também, grande do ponto de números de pessoas discutindo e implementando essa solução. Falando em solução grande, professor, é claro que a gente tem aí um índice positivo, uma melhora, mas a gente está seguro em relação à camada de ozônio ou ainda é preciso fazer muito mais? Em relação à camada de ozônio, tudo bem, tranquilo. Nesse particular, a indústria já conseguiu substituir os gases refrigerantes que a gente usa em geladeira,
e em ar-condicionado, principalmente. Ainda existem alguns gases em processo industrial que a gente está usando, mas a gente melhorou muito, temos de humanidade de novo, tá? A fazer o nosso controle e nosso monitoramento dessas fontes e poder verificar que todos os mecanismos de controle estão lá atuando e impedindo, né, essa emissão para a atmosfera. O que a gente precisa entender é que, assim, cada vez que a gente tem um problema, a gente precisa pensar uma solução que funcione para nós e ver quais os mecanismos que a gente precisa para poder implementar. Vamos fazer um paralelo aqui. No Brasil, nós temos, o governo emite, que é o Guia de Alimentação Saudável. Então, são diretrizes, né, de como buscar uma melhor alimentação. Por quê? Porque a sociedade entende que a obesidade, ela faz mal à sociedade e que precisa ser combatido. Mas ela não é um remédio, ela é mais uma mudança de hábito. Então, alguns dos nossos problemas não têm solução. Nós é que temos que mudar para que deixamos de continuar sendo um problema. Faz sentido? Completamente. Agora, professor, já que eu toquei na COP e são tantos pontos importantes, a gente falando desses impactos todos do clima, no meio ambiente, na sua avaliação, quais são os principais desafios que a gente vai ter nessa COP aqui no Brasil? Quando a gente olha para o cenário internacional e a gente vê um mundo tão tenso, com tantas divergências, para que realmente esses países assinem algo prático e que mudem de atitude. A gente viu que como a indústria se adequou, teve um resultado na camada de ozônio, mas é preciso fazer mais em outros setores. Perfeito. Dentro da COP, dentro das principais discussões que a gente tem na COP, uma das que chama bastante atenção é a chamada valorização pelos serviços ambientais. Então, por exemplo, a Amazônia, ela não é, né, assim, um pulmão do mundo, mas ela é o seu ar-condicionado. Né? O Augusto Husky já falava isso para nós. Então, assim, ela realiza um controle de temperatura que, para nós, Brasil e mundo, é importante. Nós temos oceanos, nós temos correntes oceânicas que estabilizam o nosso clima. Nós temos o efeito estufa, que, assim, ele não pode nem ser de mais, que senão esquenta muito, nem pode ser de menos, senão a gente morre de frio. Né? Porque o espaço é gelado. Então, assim, esses serviços ambientais, eles têm que ser entendidos como preciosos para a humanidade e que eles custam dinheiro. Né? Alguém tem que cuidar deles. E quando você decide cuidar no bem ambiental, muitas das vezes, no cenário contemporâneo que nós temos, você deixa de, por exemplo, fazer uso de um outro recurso que pode estar conflitando, por exemplo, com o uso da Amazônia. Então, assim, a valorização, primeiro o reconhecimento e a valorização do serviço ambiental dentro da COP, no momento, é um dos aspectos que tem que ser bem valorizado. Quem limpa a casa também tem que ser valorizado em relação à sua manutenção. Faz sentido? Totalmente. Tem aquela famosa frase, né, ditado popular, não existe almoço grátis. Né? Então, quem faz a sua parte tem que realmente ser reconhecido por isso. Professor, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Para vocês também. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.